A presença de Deus proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. Sutil e poderosa ao mesmo tempo, é um dínamo gerador de energias que recarrega as baterias da alma, da mente e do corpo, mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e ação. Como a enfermidade resulta de desequilíbrios nos campos moleculares, responsáveis pela harmonia funcional das células, a saúde se estabelece quando a corrente divina passa com regularidade pelo sistema de ação aglutinadora dessas partículas de vital importância. Com ele o temor desaparece, oferecendo lugar à coragem, que expressa bem-estar e segurança íntima. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. A presença de Deus anula as recordações deprimentes e perniciosas, que se clarificam com as esperanças de felicidade. Em Deus encontras a luz para discernires com acerto, pensando corretamente, falando com sabedoria e agindo com precisão. Ante Deus, tudo é possível. A saúde de alguém, o êxito, as tuas necessidades são convenientemente atendidos porque Deus é o poder. Assim, quando hajas feito o máximo ao teu alcance e os resultados não sejam conforme esperavas, não te exasperes e aguarda um pouco mais. Este não era o momento. E se houvesses logrado êxito, isto não te seria conveniente. Permite, pois, que se faça a vontade de Deus e não desanimes jamais. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Estamos aqui hoje com o capítulo 12, Amar os vossos inimigos. Temos alguns itens: pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, e se alguém fere a sua face direita, apresentai-lhe a outra face. Então, vamos ver aqui, pagar o mal com o bem. Nós aprendemos que deveríamos amar o nosso próximo e odiar os nossos inimigos. Isso há muitos anos vem se pensando assim, e infelizmente até hoje alguns pensam. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, veio nos dizer que Jesus deixou o recado: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está no céu. Porque o Pai Celestial faz chover para os justos e injustos, assim como o sol nasce para todos. Qual recompensa nós vamos ter se nós só amarmos aqueles que nos são queridos? A justiça de Deus quer de nós é que sejamos melhores que os escribas,
que eram os letrados na época de Jesus, né, que inspecionavam e cuidavam dos documentos, e também os fariseus, que eram partidários de uma seita e que o povo só deveria acreditar ou depositar a sua fé nas escritas de 180 a 200 anos antes de Cristo, que costumavam, naquela época de Jesus, até fazer pegadinhas, né? Testando Jesus, como a gente vê nos capítulos do nosso Evangelho, sempre que podiam. Para entrar no reino de Deus, Jesus dizia que a nossa justiça deveria ser melhor que a dos escribas e dos fariseus. Hoje, a gente sabe que a nossa justiça tem que ser melhor que muito ser humano que ainda está aqui habitando o nosso planeta com a oportunidade de aprender, né, a amar as pessoas. Então, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Essa é a maior das virtudes, amar os inimigos. Porque às vezes não são coisas tão sérias, né? Mas a gente usa essa palavra inimigo para aquele que às vezes fez algo de ruim na nossa vida. Entretanto, amar os inimigos não é ter por eles a mesma ternura como a gente tem com o irmão, porque a ternura, ela supõe confiança. Então, não podemos confiar naqueles que querem o nosso mal. E como fazer isso? Não podemos ter amizade por ele, não podemos estar em comunhão de pensamentos com aquele que não consideramos como um irmão ou um amigo. Esse sentimento, ele resulta de uma lei física, né? Da atração, né? Então, o que acontece? A gente repulsa. Isto é, a gente não se sente bem perto deles. O inimigo, ele não tem o mesmo lugar de um amigo no nosso coração, mas não podemos ter pelo inimigo rancor, ódio, vingança, né? Nós devemos perdoá-lo, mas perdoá-lo sem nenhuma condição, sem nenhuma intenção, né? Nós temos que fazer esse exercício diário. Amar os inimigos é absoluto para os incrédulos, aqueles que acham que a vida é essa só e acabou, né? É aqui e agora. Não acreditam na vida passada e nem na vida futura. Acho que a vida é uma só. Amar os inimigos é um exercício de paciência, um exercício de resignação. É um pensamento que nos dispõe ao perdão. O homem que ocupa sua posição espiritual elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daqueles a quem ele considera inferior no sentido espiritual, né? Estamos falando no sentido espiritual. Então, os inimigos, eles podem ser encarnados, estarem aqui conosco hoje, ou também podem ser desencarnados. O espírita tem outros motivos para ser indulgente para com os inimigos, porque ele sabe que a maldade não é um estado permanente do ser humano. Nós aprendemos isso no Evangelho. O ser humano, ele tem condição de corrigir as suas imperfeições. Um dia esse homem vai reconhecer os seus erros e vai se tornar um ser bom, né? Então, nessa passagem nós temos, se alguém bate na sua face direita, apresente a outra. Muitas pessoas confundem isso, acham que bate numa parte do rosto e você vira e fala, então bate aqui. Não, não quer dizer isso. Nós aprendemos isso lá no começo, né? Que seria isso, na época do olho por olho, dente por dente, né?
Nós não podemos resistir a esse mal. Essa atitude do homem da era primitiva, da era lá de Moisés, quando os homens fortes, mas eram incultos, só conheciam a lei da sobrevivência. E o que seria isso? Se abrigar, caçar para comer, se alimentar, né? Então vencia o mais forte. Então Jesus, através dos seus ensinamentos amorosos, porque o Evangelho é consolador, ele é libertador, ele nos liberta dessas amarras, né? Substituir o mal pelo bem. E ele disse mais: se alguém vos bate na face, apresentai o outro lado. E que lado é esse? O lado bom da vida. Aceitar as coisas com humildade. Porque ele disse: aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se rebaixa será exaltado. Esse é o plano do nosso Pai Celestial, de imaginar que quando humildemente aceitamos algo, um dia essa recompensa espiritual por ser bom vai acontecer na nossa vida. Então, nós sabemos que temos que realmente aprender essas leis divinas, aprender essas leis que nos libertam dessas coisas ruins, porque nós sabemos que nós temos que ter o tempo certo de avaliar as nossas imperfeições aqui no planeta Terra, para que a gente tenha futuramente paz. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar essa força da gente poder suportar pacientemente esses golpes dirigidos contra nós, contra nossos interesses, seja o que for. Então, dirige vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevais pelo pensamento acima da vida material, menos sereis pelas coisas da matéria. Então, nessa nossa parte do Evangelho, que nós sabemos que outro irmão fará a segunda parte, aprendemos que tudo é por Deus. Temos que aprender a ter essa paciência, essa humildade do perdão. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.